Olha, pessoal, eu sei que deve ter muita gente aí que fala que tudo é o demônio, mas cara, a gente tem que ter muito discernimento mesmo das coisas. E aqui o padre exorcista Iago Domingos, ele relatou um fato aqui e eu separei 3 pontos importantes nesse vídeo onde que eu vou reagir, mas vamos lá dar uma olhada aqui no que ele falou? Para muitas pessoas, eles dizem, é tudo mentira. Eu vi entidades que faziam coisas que humanamente eu nunca faria. Por exemplo? Pegar as entidades tipo Cosme e Damião, que é as entidades crianças, infantis. Sim. Comendo barata, comendo lesma, comendo formiga. A formiga até vai, né? Formiga. Um bolinho com comida. Um bolinho com formiga até eu como. Já comi. Não, mas barata, lesma, essas coisas, pegar e comer. Mas isso naqueles rituais que eles ficavam incorporados e comiam? Incorporados. Incorporado, Vi entidades de Umbanda, Exu, Pombagira, que na religião afro-brasileira são entidades das trevas. Exu e Pombagira. A gente estava conversando, Maria Padilha, a Cigana, Tranca-Rua, Exu Caveira. Bebem a água que o passarinho não bebe. O consumo dele nesses cultos, nesses ritos, são bebidas, champanhe, cachaça, pé barreiro e tantos outros. Cigarro, charuto, cigarrilha. Essas coisas desse ambiente próprios. Beber a noite inteira. Quando a entidade sai, nem cheiro do álcool a pessoa tem. Então, tem gente que não acredita. Eu vi, eu senti. Eu já vi coisas parecidas de crianças com uma força sobrenatural. Aqui, Vilela, uma das coisas que confundem muito a questão do exorcismo, a realidade física. Pessoas que no momento ou outro têm uma força excomunal. Eu já vi pessoas com um ataque epilético, com um problema psicológico, ter força que humanamente não teria. Pois é. E não era uma realidade espiritual. Existe na realidade espiritual, mas eu quero dizer aqui para você, na realidade natural existem alguns fenômenos que são naturais ou psicológicos e não são espiritual. Sabe qual é o grande problema? Por isso que eu vejo aqui a importância desse programa hoje. Porque hoje qualquer coisinha que as pessoas passam, elas jogam pro plano espiritual. É o demônio. Elas não assumem a realidade humana. O demônio fala, desculpa, entendeu? Não sou eu não, hein? Você que quis beber desse jeito aí. Não colocar culpa em mim, perdeu o emprego, não foi por minha culpa não. Vilela, tudo as pessoas jogam espiritual. Eu vejo por mim, padre, eu tô passando por perseguição no meu trabalho, fizeram um despacho pra mim. Minha filha, que vínculo você traz o problema no teu trabalho com o despacho com o trabalho? Quem que não passa dificuldade no trabalho? Até eu que sou padre passo por dificuldade no trabalho. Padre, eu tô sendo perseguido. Até eu sou perseguido. Padre, apareceu um câncer, uma doença, foi o fulano que fez. Meu filho, quem disse que a doença é fruto de trabalho? A palavra de Deus e a doutrina da igreja nos ensina que a doença e todo qualquer mal é fruto do pecado. O pecado original de Adão e Eva, que trouxeram como herança aquilo que Paulo nos ensina. O salário do pecado é a morte. O sofrimento que nós vivemos, a doença, a enfermidade, perseguição, guerra. Essa semana a gente viu aqui no programa. Os debates da guerra, do conflito, da violência. Isso é fruto de quem? É fruto do pecado original que tirou a ordem perfeita que Deus criou, e o homem, usando a liberdade de forma errada, gera tudo isso. Mas isso não tem vínculo direto com ação extraordinária. O inimigo se utiliza disso. Ele se utiliza disso. Mas não quer dizer que é porque está acontecendo isso, é ação do demônio. Mas, sabendo-se que passou pelos testes e sabe que... Meus irmãos, nesse primeiro ponto aqui, todo mundo sabe aí
que esse tema é muito delicado, mas uma coisa que me chamou aqui a atenção é o quanto dentro da própria Igreja Católica se enraizou a mentalidade protestante, porque tudo o que acontece de difícil, ou se alguma coisa não se realizou, a pessoa fala que não é de Deus, ou que se está passando por aquele problema foi ação demoníaca. Gente, Deus quer que que a gente lute pelas coisas, né? A palavra de Deus nos fala que é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata. Vou botar aqui um exemplo aqui, que tem no caso uma passagem, né, nas cartas de São Paulo, que fica lá em 2 Coríntios 11, que ele diz, né, que ele foi 5 vezes recebido pelos judeus 39 açoites, né? 3 vezes foi açoitado com varas, né? Uma vez apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, passou 1 noite e meia exposto no mar aberto, viajou constantemente, enfim, né, pessoal? São Paulo ali passou por inúmeras dificuldades, né? Passou pelos perigos com os amigos, perigos pelos gentios, no perigo na cidade, enfim, né? Se eu fosse citar aqui, ia ficar falando um monte de coisa aqui que ele falou, né? Mas, cara, aí você acha que não vai passar por dificuldade? Meu irmão, a gente às vezes precisa um pouco de discernimento, né? Então, bora ver aqui a segunda parte aqui que ele falou. Aí tem que buscar o exorcista. E aí, como que é o processo? Tem uma entrevista, tem uma consulta com a família, ou em caso você já tem que ir direto com a pessoa que está endemoniada? Assim, eu vou trazer um caso prático como exemplo. Para explicar. Tá. O ano passado, lá no Japão, para não falar a cidade que foi, né? Ah, tá. Então não foi no Japão. Não. Me chamaram para atender uma criança que estava aparentemente com ações extraordinárias. Quem indicou essa criança foi uma pessoa de oração, que tinha experiência, essas coisas. Fui visitar a criança em casa, porque é o primeiro passo. Você vai fazer a entrevista com a pessoa. Só que daí fui visitar a criança em casa. Estavam os pais, os avós e a criança. Cheguei em casa, comecei a conversar com os pais, com os avós. Mas conversa natural. Pelo menos já não chegou. No meu caso, eu faço o critério assim, Vilela. Eu não vou chegar lá, vamos ver onde é que tá a pessoa com o demônio. Cadê o diabo? Cadê o diabo que eu quero falar com ele? Uma visita normal. Pra não criar expectativa e nem assustar o povo. Uma visita normal. Tudo bem? Como é que estamos? Traz um cafezinho, o padre toma um café. Eu não como. Mas tem algum motivo? Pra não engordar. Entendi. Entendi. Se o padre for comer em toda a casa que visita, já era. O rei Momo, é um banquete sempre, né? O rei Momo perde. O padre é eleito o rei Momo. Cheguei na casa, conversei com os pais, eles contaram toda a história. Acontece isso, porque a família é assim, porque a avó é de matiz afro-brasileira, e acontece isso, e grita, e bia, e violência, e isso, aquilo, outro. Tá bom. Cadê a criança? Aí chamaram a criança, ela veio, eu olhei assim de longe, eu já vi que ela tinha algum probleminha psicológico, emocional. No olhar assim eu já percebi que tinha alguma coisa, mas tá bom. Conversei com a criança, conversa normal, conversa de criança. Aí o que eu fiz? Era criança mesmo. Criança, tinha uns 10, 11 anos, uma criança. O que eu fiz? Pega uma garrafa de água pra mim. Aí trouxe a água. Traz o saleiro pra mim. Pegou o sal. Traz o azeite, o óleo pra mim. Trouxe o óleo. Aí eu fiz a oração do exorcismo desses 3 elementos. E tem uma oração própria para cada um dos elementos de exorcismo. Exorcizei a água, o sal, o óleo. Tomei um pouco da água. Falei para a família, bebe a água. Para a criança, bebe a água.
Aí ele meio que não quis beber. A mãe deu e meio que não quis beber. E eu falei, agora... Jesus, vem meu socorro. Quando ele não quis beber com a mãe, eu peguei. Bebe. Ah, pegou e bebeu. Menos mal. Pegou e bebeu. Mas isso não foi um bom sinal. Por quê? Porque se uma pessoa está com a ação extraordinária do demônio, e o demônio sabe quando o sacerdote ele é exorcista nomeado pelo bispo, se o padre disser para, ele para. Se o padre exorcista oficial disser pro demônio, para de gritar, ele continua gritando, pode ir embora, porque isso aí não é demônio. Então ele obedece. Ele obedece, por causa que ele sabe que aquele ministério não é do padre, mas ele está revestido da autoridade de Jesus e ele é exorcista nomeado. Entendi. Quando eu falei bebe, ele bebeu, eu falei, agora... Então o problema foi ele beber, né? Não beber. Mas não aconteceu nada. Bebeu a água, ótimo. Como eu percebi que ele tinha algum probleminha assim, eu fui dar unção dos enfermos nele. Sacramento. Aí dei unção dos enfermos, fiz a oração, recebeu a unção, recebeu o óleo, exorcizei a casa inteira com água benta, com sal, com tudo. Não teve um grito, nada. Tranquilo, vou embora. Não vi nada. À noite eu recebi um vídeo do menininho fazendo... Tribuchando. Ok. 2 dias depois voltei, no outro horário, nas 3 horas da tarde, na hora da misericórdia. Cheguei lá, a criança brincando, jogando bola, feliz da vida. Beleza, maravilha. Chamei ele, fulano, vem aqui, senta aqui do meu lado. Você conhece o terço da misericórdia? Não conheço, padre. Ele estava com uma cruz no peito quase do tamanho da minha. Ele estava usando uma cruz, ele não colocou, ele estava usando. Uma pessoa com ação extraordinária do demônio não usa sinal sagrado, não vai estar com cruz no peito. E ele estava. Ensinei ele a rezar o terço da misericórdia, tudo tranquilo. Aí, o que aconteceu? Uma das pessoas que estava lá falou assim, fala pro padre o que você vê. Quando falou que você vê, eu falei, você vê? Daí ele disse, vejo. Eu vejo um homenzinho de vermelho correndo aqui no quintal, de guampinha, de rabinho, de vermelho. Eu falei, tá. Eu também, quando eu era criança, eu via uns desenhozinhos que tinham uns demoniozinhos pequenininho, vermelhinho. Um falava de um lado, o anjinho do outro e o diabinho de vermelho. Qual é a imagem que uma criança tem de diabo? Não é essa? Essa aí, Não é essa que pintam pra gente? É. Falei, que bom. Tá vendo coisa porque pessoa normal não vê. Uhum. Fala pro padre o que você ouve. Eu falei, você ouve? Ouço. Ele manda eu bater na mãe, bater na avó, bater no vô, xingar, dizer que eu vou matar, que eu vou matar todo mundo, que eu vou matar e que eu vou fazer. Você ouve tudo isso? Sim. Eu falei, então tá bom. Que bom. Eu pensava, né? Porque pessoa normal não escuta. Pessoa que escuta e vê, Vilela, precisa urgentemente ir no médico. Pessoa normal não vê e não escuta. Não estou dizendo que não pode ser uma ação extraordinária, mas a regra é, quem vê e escuta tem que correr no médico primeiro. Nada. Ok. Falei, infelizmente, já vim aqui 2 vezes, não vem um sinal, não posso. O que eles queriam? Que eu fizesse a oração do exorcismo, a todo pano. Eu falei, olha, o que vocês veem, enquanto eu não ver, eu não posso fazer nada, porque quem dá o diagnóstico aqui é o exorcista. Leigo não dá diagnóstico. Porque pro leigo qualquer coisa pode ser o diabo. Por tudo que você tá me falando da criança, pra mim que sou leigo, já era o diabo. Tá vendo coisa, tá ouvindo coisa, tá gritando, tá não sei o quê, não quer tomar água. E pra um exorcista, que é o seu caso, não vê sinal. Não é sinal. Resumindo,
não foi diagnosticado esse caso como exorcista. Então, meus irmãos, nesse ponto aqui a gente precisa, né, entender que o padre ele é uma autoridade, né? Ele sabe e conhece quando é uma ação demoníaca. Às vezes a pessoa quer colocar aí chifre na cabeça de cavalo. Eu sinceramente nunca vi uma possessão, né, de verdade, porque para mim essas possessões que a gente vê por aí dentro da igreja protestante aí que passa na televisão, cara, isso daí aquilo dali não é possessão, aquilo dali é uma armação, né? Feita para enganar as pessoas. Tem até aí uma pastora por aí, né? Que eu não me lembro bem o nome dela, que eu vi uma vez contando, né? Da quantidade de exorcismo que ela já fez. O problema é que ela vê demônio em tudo, meus irmãos. Até em personagem de desenho. Ela vê, né? A falta de discernimento é tão grande, meus irmãos, que ela disse que foi visitar uma família, né? E a criança gostava do Homem-Aranha, cara. E que as possessões, né? As posições, né? E piruetas que ele fazia era o demônio, né? Tudo para ela era o demônio. Isso é para vocês verem aí que é uma grande falta de discernimento e que infelizmente está entrando essa mentalidade dentro da Igreja Católica. Mas vamos dar uma olhada aqui nesse terceiro ponto aqui, que nesse terceiro ponto aqui é bastante interessante e vai impactar muito vocês. Olha só. Passou um tempo, eu tive que viajar, não pude acompanhar a família. Eu pedi pro bispo nomear um outro padre para acompanhar esse caso. Foi feito isso. Quando eu voltei de viagem, entrei em contato com o padre para saber o que aconteceu. Padre, nem lhe conto. O senhor estava certo. Não era o diabo. Ele tinha uns probleminhas psicológicos. E ele sofria abuso. Por que era violência? Por causa dos abusos que ele sofria, a forma que ele tinha para se defender, chamar a atenção, pedir socorro. Sofreu os abusos dentro de casa. Não me falaram. Não falaram. Só falaram que ele sofria abuso. Não sei se foi em casa, na escola, não sei. Mas para dizer, esse processo, você identifica, tem que ser o sacerdote. O sacerdote num ritual. Porque eu vou falar pra você, Vilela, eu sou sacerdote nomeado há 3 anos. Eu não fiz exorcismo, eu não fiz nenhum, mas eu presenciei alguns. O sacerdote, ele se prepara, que não é assim, a gente pensa que no exorcismo, eu chego hoje, faço a oração e a pessoa tá liberta. Não é? Tem exorcismo que leva semanas, meses, anos. O que depende da ação e do tipo de opressão, de ação extraordinária que aquela pessoa está vivendo. Tem tipo de demônio que não quer sair de jeito nenhum. Então, depende do grau aí. Lembrar que quando uma pessoa é possuída, ela pode ser possuída por um demônio. Ou ela pode ser possuída por um legião, como nos diz Marcos no Evangelho. Então, tudo depende. O que acontece? O padre se prepara, vai confessar, vai celebrar missa, vai fazer penitência e vai para os atendimentos, sempre com intercessores, com pessoas que vão ajudar a rezar. Você sabe por que o demônio, a gente vê nos filmes, por que o demônio às vezes sobe na parede? Às vezes vira o pescoço 360 graus. Desce a escada de costa. De costa. Descer a escada de costa até vai. Subir a parede até vai. Agora girar o pescoço 360 graus, saiba, isso aí é realidade hollywoodiana. Porque a pessoa que gira o pescoço 360 quebra, morre. Só se for contorcionista. Só se for um mágico. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque o padre vai ter várias sessões, dependendo do caso do exorcismo. Vai rezar um dia, vai marcar outra semana, reza outra. Porque tem um desgaste, o demônio faz todas essas coisas aradas aí. Pra quê? Pra desvirtuar o olhar daquele grupo da oração e
parar de rezar, porque a arma mais poderosa para expulsar o mal é a oração. Pois é. A oração. Então o padre vai usar os elementos que ele tem. A gente já falou, né? Vai estar lá com as vestes para celebração, porque é uma celebração. Vai estar de batina, de túnica, de estola, com o ritual do exorcismo próprio que a igreja nos traz, os sinais sacramentais, a cruz, a água, o sal, o óleo e as orações. Orações deprecativas que o rito maior do exorcismo prescreve. O padre no exorcismo não inventa oração. No exorcismo ele vai seguir as orações próprias do ritual. Por quê? Porque quando um padre usa o ritual do exorcismo ou o ritual de bênção, para dar bênção, o padre não está fazendo aquela oração por ele sozinho. Quando o padre usa um livro litúrgico, a igreja inteira está rezando com ele, porque ele está usando aquele livro litúrgico aprovado pela igreja. Não é oração pessoal. É a igreja inteira que reza. Com os sinais sagrados. Se precisar usar água benta, vai usar água benta. Se precisar usar o sal, vai usar o sal. Se precisar usar o óleo, vai usar o óleo. Se precisar usar a cruz, vai usar a cruz. Se precisar colocar a estola, vai colocar a estola. E fazer as orações. Bom, meus irmãos, para resumir aí o que ele está falando aqui, né? O segredo para que o demônio não venha atrapalhar naquilo que Deus tanto quer realizar na sua alma é a vida de oração. A oração é a arma mais poderosa para afastar as ações do demônio e ainda mais, né? Se você tem condições aí de participar da missa todos os dias, então vá, meu irmão, vá, porque uma alma que tem sede da Eucaristia, ela vai ver sua vida sendo totalmente transformada. Isso daí é óbvio, isso daí é o mais correto que vai acontecer. E se você não puder ir à missa todos os dias, então pelo menos faça aí uma adoração ao Santíssimo, né? Reze o terço, faça aí a leitura da palavra. O que a gente não pode fazer é esquecer também do jejum, da penitência, né? Porque essas são as armas poderosíssimas aí contra a ação do demônio. E com relação aí aos abusos, né, que essa criança teve, o segredo é: não confie em ninguém que não seja seu marido ou esposa, né? O demônio aí tem suas armas, mas ele nunca vai trabalhar na transparência, e ele vai com certeza fazer de tudo para acabar com o projeto de Deus na vida das pessoas. Então jamais dê brecha. A gente não pode dar brecha, meus irmãos. Então é isso. Escreva aqui nos comentários se você algumas vezes, né, já presenciou um exorcismo. Não esqueça aí de dar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E eu vou ficando por aqui e salve Maria.